Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, e E aí, vocês? tudo bom, Cristina? Elke, tudo bom? Tudo bom, Zé Luiz? Como vai você? Joia? Tudo jóia. Estamos aí na resistência. Na Ai, resistência. minha resistência. É difícil, hein? Haja Tá, resistência. É. mas Tá muita venceremos. criatividade também, né? A gente tá se reinventando, né? Exatamente, temos. Isso aí. É, pois é. Estamos aí nessa. Boa a nota que lançaram, Zé Luiz, lá da Arquidiocese, lá. Muito bom. Ah, sim. Aham. Gente, que loucura, né? Tá muito complicado, né? Muito difícil esse negócio, gente. Muito. Essa Muito. As pessoas, esse novo ministro do STF é muito despreparado, né? Além de É muito. ter uma marionete, né, na mão aí do Bolsonaro e dessa direita, ele é despreparado. Nossa, horroroso. É. Impressionante. E eu entendi certo, o procurador-geral mandou escutar ele, né? Concentrou nele e tudo, foi isso agora? Foi. Hã? Pediu, Fez né? fez um pedido, mas não é ele que resolve, não. É Não, né? o, é o... Não, não. Aí, no Vai caso, para tem o plenário do presidente mesmo jeito, né? Isso, é o plenário, exatamente. Tá. Uhum. Ué, estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Ah, já? Ó. Ué, deixa eu ligar para o Samuel aqui. Cristina, Samuel já está entrando, entrou. já estou aqui. Eu e minha neta. Você tá boa? Como vai? Nossa, Tá como ela ouvindo? cresceu. Aí tá falando. Que sorriso lindo. Coloca o fone. Ela vai falar aqui rapidinho. Coloca o fone. Fala da Cristina. Olá, você tá joia? Meu Deus, como você cresceu. Ela tá bem. Tá Manda bem, beijo né? pra ela. Aham. Cadê tua mãe? Tá boa? Tá. Tá todo mundo bem. Tá uma na Tudo cozinha, tá outra no quarto. E tá uma né? na sala. E essa sapeca andando por aqui. Muito bom. Bom ter criança em casa, né? Nossa, eu adoro. Ela já tava uns 10 dias sem vir pra cá. Ah, é? Ah, eu fico doido, né? Uhum. Fico doido. Eu sou o avô metido, né? Eu não sou avô, não, mas eu quero ela aqui. Ô, gente, só para avisar, nós estamos online, tá? Estamos ao vivo. Já. Uai, já? Tá. Estão nos avisando aqui. Tá ok. Nós Tá estamos na ok. resenha ainda, mas já estão nos avisando, tá? Ok. Ok. Mas ela está escrevendo que vai abrir às 19 horas em ponto. Ou seja, Não, mas já está 19 em ponto agora. Mas já está Já lá, já está tá. na notícia ali, ó. E já Você está está no online. show. Todo Tá mundo bom. pode ver e ouvir você. Vamos lá. E nós aqui na resenha. É isso aí. Nós vamos esperar um pouquinho, né? Para ver. Aí a Lorena nos avisa quando pode começar. Porque a gente não vê a sala, né? Então a Lorena pode nos avisar. Perfeito. E a gente fica aqui esperando, Vamos esperar um pouquinho. conversando. Conversando, desligando. Se está ao vivo, tá ruim, né? A gente não pode ficar falando mal do ministro do Supremo, não. Pois é. A conversa tem que mudar para as cores do céu. Ai, hoje eu tô com uma tristeza enorme, sabe? Tem uma amiga nossa lá de Governador Valadares. Aí você paga a entrega. Que morreu agora, à 1h da tarde. Tem, R$3,99. Uma lutadora, Covid.
Amiga Tá do bem? povo. Muito, muito. Amiga do povo. Do povo da rua, ela. Foi o Anderson, né? Nosso companheiro, agora é ela. A mãe dela faleceu tem 15 dias. A semana passada foi o irmão dela. Olha, gente. E hoje foi ela. Impressionante, né? Que horror. Impressionante. É a Gorete que eu vi no grupo, eles É a falando. Gorete. É a Gorete. Isso. Eu vi no grupo do Cima, alguém postou. Tem um mês, mais ou menos, a gente fez uma reunião lá com ela. Elke, olha só, a Lorena mandou um recado aqui, falou, entramos e está no... Nós estamos no ar já há 6 minutos, eu acho que podemos começar. Já estamos aí. Eu não sei se a gente dá uns minutinhos, professor, para entrar, para as pessoas começarem a entrar. Na sala, por enquanto, não tem muita gente. Então, nós estamos esperando um pouquinho as pessoas começarem a entrar. Entendi. E vai ficar depois gravado no YouTube, disponível? Vai ficar salvo, tá? A gente podia dar aí uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, e aí a gente começa. O que vocês acham? Olha, eu fico aos seus comandos. Eu estou bastante à disposição, bastante à disposição. Eu acho que é mais do que 10 minutos, é muito, né? Eu acho que é. No máximo, mas... No máximo dos máximos. Professor, espera quanto tempo os alunos? Não espera o aluno, né? Não, ele começa na hora. Agora, então, a aula online, eu começo pontualmente. Pontualmente, né? Nessa aula 19 eu estou lá, já, no ar. Já, né? Pois é. Precisa, né? Senão, o senhor tem um compromisso, né, professor? Já me avisaram também, o senhor vai precisar... Eu tenho aula às 20h50. Tá. Então, 20h48, por aí, eu saio correndo. Se eu sumir assim, 20h48, eu tenho aula às 20h50 na PUC. Tá bom. No meu relógio são 19h04. No de vocês segue esse mesmo horário? Isso, só para 19h04. Tá 19h04, perfeito. Então, às 19h10 a gente começa, tá bom? Ótimo, tá jóia. Então, 6 minutinhos, eu vou desligar a imagem aqui para a gente ficar, então, mais... Mais à vontade. A gente vai estar ao vivo, né? Tá bom, professor. Tá bom. Estou aqui. Tá bom. É só atravessar. Estou lá de moto. Ela já passou. Ela não quer não, obrigada. O que eu como, meu bem? Samuel, você está com o microfone ligado, Samuel. Era 6h30 para mandar o link, para nós participar. Aí mandou ali para eu, que é. Agora começou a pensar. Aí eu ia lá, eu mandando ele. Não, ele fala dele. Mas já estava do lado. A vida deles aqui, né?
E Cristina toda animada com ele. Cadê sua mãe? Sua mãe. Oi, Elke. Oi? Sandra não está conseguindo entrar. Ela tá por onde? Tá por... Pelo Instagram. É no Facebook, Cristina? E no Face? É no Face. Mas aqui mandaram foi no... Oi, Elke. É no Face. É no Facebook, Cristina? É no Face? O que mandou aqui é pelo Instagram. Passa o contato dela para Bruno, Matheus ou Lorena ajudá-la, Cristina. Entrou. Entrou? Tá. Bom, mais um minuto e nós começamos, tá? Entrou. Entrou? Pronto, vamos começar? Entrou. Ok, estou aqui. Gente. Boa noite, vamos esperar o professor agora para a gente começar. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Meu papel aqui é ser mediadora nessa aula inaugural. Eu vou começar um pouco dando alguns informes, falando um pouco do Centro de Defesa. E aí, para quem não me conhece, meu nome é Elke Oliveira Holton, eu atuo na coordenação do Centro de Defesa. Queria deixar registrado que toda a nossa equipe técnica do Centro de Defesa está aqui presente. E, em nome deles, eu vou fazer alguns agradecimentos. Então, eu queria nominá-los, a Alessandra, o Edson, a Beth, o Bruno, a Lorena e o Matheus. Os três últimos, eles são aí os idealizadores
desse curso e dessa aula inaugural. Eu acho que é importante fazer alguns agradecimentos, por mais que fique um pouco demorado, mas eu queria primeiro agradecer o deputado federal Patrus Ananias. Ele é que faz a indicação da emenda que possibilitou o termo de fomento e, consequentemente, a existência do Centro de Defesa durante esse 1 ano. Fazer um curso de defensores é uma das metas do termo de fomento, então a gente não poderia deixar de fazer esse agradecimento aqui. Agradecer ao deputado também, André Quintão, que esse ano já nos indicou uma emenda que vai possibilitar uma pesquisa sobre a política estadual para Pop Rua. Então, a gente queria agradecê-los aí, e é importante dizer que essa emenda do Patrus, nós iniciamos o trabalho do Centro de Defesa no dia 20 de julho, então o centro se encerra aí esse ciclo com a execução dessas metas no final de junho. Bom, um agradecimento ao nosso conselho gestor do Centro de Defesa. É ele que nos ajuda a colocar as coisas no lugar, a andar, a execução das metas, a nos dar direção. Eu vou ter oportunidade daqui a pouco de nominá-los em cada uma das atuações. Agradecimento à Caritas, que é quem executa esse projeto, junto, inclusive, à equipe de Brasília, do Ministério. Queria agradecê-los também nesse momento. Queria agradecer aí os nossos parceiros no interior, nessa atuação conjunta que a gente tem feito durante quase esse ano de existência do centro. Queria agradecer a CEDES e a Coordenadoria da Pop Rua, que através do CIMA nos possibilita aí estar registrando as violações dos direitos da Pop Rua. Queria agradecer outros 2 parceiros importantes, que é o Instituto Polos e a Clínica da PUC. E aí, no nome dos professores André e Ricardo, eu queria também agradecer os alunos que têm estado conosco. Queria agradecer a Defensoria Pública, a Júnia e as Anas, bem como o Ministério Público, a Andréia e o Dr. Francisco, que são parceiros. A gente, durante o curso, vai falar muito dessa rede, então eu não poderia abrir esse curso sem falar desses parceiros que atuam conosco em rede. E para cada uma das violações registradas, a gente tem uma ação, e é impossível essa ação sem esses parceiros que atuam conosco. Então, a todos eles, gratidão. Bom, vou falar um pouco do Centro de Defesa. O Centro de Defesa, para quem ainda não conhece, ele é um instrumento da política nacional e da política estadual da população em situação de rua. Ele tem na sua diretriz principal o protagonismo da Pop Rua. E aí é importante eu dizer, nesses agradecimentos, e as 2 pessoas estão aqui presentes, que é a Cristina e o Samuel, que são os mestres aí nesse aprendizado nosso sobre a Pop Rua. A Cristina, nesse olhar dela tão assertivo em relação aos direitos e, ao mesmo tempo, tão carinhoso, né? E ao Samuel, que nos ensina o tempo inteiro sobre não falar em nome de ninguém. Quem fala em nome da Pop Rua é a Pop Rua. Esse é um aprendizado muito importante para a gente que atua junto à Pop Rua. Então, o Centro de Defesa, ele tem um tripé, que é um tripé importante,
que são os registros das violações dos direitos, é uma atuação nossa permanente em todas as versões do centro, seja do Centro Nacional, do Centro Estadual, a gente dedica a esses registros, o acompanhamento desses registros, a atuação em rede em alguns deles, e os outros 2 pontos do centro que são importantes, que é a produção de conhecimento e a capacitação. A produção de conhecimento passa desde os dados que são gerados nesses registros até a esse curso, por exemplo, é um sonho. Eu lembro quando eu entrei, ainda como voluntária, junto ao Canto da Rua, se dizia desse curso de defensores, então a gente tem uma expectativa muito bacana em relação ao curso de defensores. Nós estamos com um número muito grande de inscrições, isso é bacana. Estou agradecendo também cada um de vocês que está aqui, que se inscreveu, que está participando só dessa aula inaugural. Isso nos deixa muito, muito feliz com a participação. Essa é a primeira versão, a gente vai estar aprendendo junto, a gente vai estar fazendo junto, e esse curso, nós partimos de uma consulta a uma série de agentes sociais do interior, e a demanda deles, e a Beth fez esse papel, ligando para vários deles, e a demanda passava por uma necessidade instrumental, ou seja, esse cotidiano tão duro e tão, por vezes, de uma atuação tão sozinha, passava pela necessidade instrumental de aprender algumas formas e alguns encaminhamentos. E aí nós pensamos um curso todo voltado para isso. E aí, com isso, nós tivemos que fazer algumas opções, primeiro pelo número de pessoas, são 40 pessoas, porque a gente acredita que esse número é possível ter um curso interativo, participativo, que a gente acompanhe fóruns, acompanhe esse desenvolvimento do curso, os textos, as dúvidas. Então, isso para nós foi um tema muito importante. E aí, por isso, recebemos algumas críticas em relação ao número, mas a gente acha que vai compensar isso em relação à participação e à integração. Mais para frente, eu vou falar um pouco dos facilitadores para cada um desses temas, falar um pouco dos temas, falar um pouco das datas. Agora eu queria falar um pouco, apresentar as pessoas aqui na sala, acredito que grande parte de vocês os conheçam. Primeiro, o professor, nós pedimos para que ele falasse nessa aula inaugural, a gente achava que era importante, não só pelo trabalho que ele vem prestando junto ao centro. Ele tem um parecer, está até no nosso site, viu, gente? Um parecer sensacional sobre o recolhimento de pertences. É a nossa estrutura, é o nosso guia em relação à defesa aí do não recolhimento de pertences da Pop Rua. E ele, no mês de fevereiro, ele fez uma participação, a Lorena fez esse trabalho de julgar no nosso Instagram uma participação do professor num texto que chama Planeta Rua, inclusive é esse texto que está gerando essa aula inaugural. E esse texto é de uma sensibilidade incrível, é de uma sensibilidade que nos coloca nesse lugar de seres humanos e nesse lugar da importância da luta, da importância do entendimento do lugar que nós vivemos. Num momento, né, professor, como a pandemia, hoje foram registrados um triste registro de 333 mil pessoas, hoje foram 4.125 pessoas. Todas essas vidas, a gente, aos seus parentes e aos seus amigos, força e fé, a quem está se recuperando aí nos hospitais, nas clínicas, em casa, força e fé também. Então, falar de vida hoje, a gente estava falando um pouco, não sei se quem entrou pegou um pouco da nossa resenha,
falar de vida hoje é falar de resistência, né? Existir hoje é falar de resistência, de criatividade e se entender aí no mundo de outra forma. Então, professor, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco eu passo a fala para o senhor. E aí, a Cristina, eu já falei um pouco, o Samuel, após a fala do professor, eles vão poder também falar um pouco. A gente achou que a participação, tanto da Cristina como do Samuel, seria muito importante nesse momento da aula inaugural. Eles, os idealizadores da política nacional, da política estadual, do Centro de Defesa e desse curso, eles têm um lugar aí para nos contar e nos relatar essa permanência da luta da Pop Rua. Então, encerro aqui. Quem tiver pergunta, dúvida, pode escrever no chat. A Lorena está fazendo esse apoio técnico e no final eu falo um pouquinho, algumas informações mais práticas sobre o curso. A ideia é abrir para o professor, ele vai fazer uma explanação, depois o Samuel e a Cristina falam também, a gente vai abrir para algumas poucas perguntas, porque o professor tem uma aula hoje ainda, então o professor, ele é professor da Federal, professor da PUC, e ele é presidente da comissão, professor, vou ler aqui, tá? Presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz de Belo Horizonte. Professor, muito obrigado. Está com o senhor a palavra. Muito obrigado, boa noite a todas, todos, todas, uma grande satisfação. Obrigado pelo convite, né? Cumprimentar a Elke, a Cristina, o Samuel e a todas e todos que estão nos ouvindo, né? Inscritos no curso, né? Que vão participar do curso, os queridos amigos também estão participando aí nessa noite dessa fala, né? Inaugural. E eu tenho começado minhas falas, assim, aulas e palestras, né? Sempre lembrando, eu estou parecendo um disco arranhado, mas eu acho muito importante insistir nesse ponto. E assim, é só uma introdução brevíssima, mas é muito importante que a gente tenha consciência do momento que a gente está vivendo na história da humanidade. É um momento, não é qualquer momento, ou seja, a gente está vivendo hoje um momento de extrema radicalidade e de extrema velocidade na transformação do mundo. Nós estamos vivendo o fim de uma era, né? A gente pode dizer que já ocorreu outros momentos de mudança, né, de era. Até lembrei a música eu acho que o Lulu Santos cantava, né? Eu quero um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera. Pois é, nós estamos no fim de uma era que não foi assim de tanta gente fina e elegante, sincera, uma era de grande exclusão, que a gente chama do sistema mundo colonial moderno, né, que se estabelece, começa a ser construído no século XV, na data que a gente utiliza como uma data simbólica, né, para a construção desse sistema mundo colonial moderno, que é o ano de 1492, que é quando começa a invasão da América, a expulsão, né, dos mouros da Península Ibérica, a formação dos primeiros estados modernos, e ali, então, né, é utilizado como uma referência simbólica para a construção desse primeiro sistema mundo. E esse primeiro sistema mundo ele estabelece uma racionalidade, né, uma forma de pensar e de ver o mundo, que traz vários elementos que ajudam a gente a entender as grandes violências que a gente vive agora. E entre esses elementos, eu não vou trabalhar esses elementos, obviamente, mas entre esses elementos tem dois elementos que ajudam a gente a entender muito da exclusão e da violência, ou seja, como que essa racionalidade moderna, essa forma de pensar dos modernos, né, que marca essa hegemonia europeia, nesses 500 anos que marcam a hegemonia do homem branco, né, proprietário, rico. Isso ali a gente pode encontrar lá, né, em Descartes, no início, né, da filosofia na era moderna, quando Descartes nos fala de que existem pessoas com alma e sem alma, pessoas com razão e sem razão, né? E, por acaso, as pessoas que têm alma, né, que têm razão, são os homens brancos, né? E
os sem razão são todos os outros que não são homens ou brancos. Né? E isso a gente vê com muita clareza como que essa racionalidade, esse registro, essa forma, né, de ver o mundo, ela rege todo esse sistema de exclusão e justifica todo esse sistema de exclusão. Aí esse elemento, né, da racionalidade moderna a gente chama de uma lógica binária de subalternização do outro. Né? Então eu começo chamando a atenção, né, para esse momento que a gente vive hoje o fim desse sistema mundo colonial moderno. E, portanto, o fim dessa racionalidade. Só que ele não acabou. Né? Essa racionalidade ainda está aí de forma exagerada, até nesse momento de tanta divisão, de tanto ódio que a gente vive hoje em dia. Então, seria algo assim como esse velho sistema, né, vai acabando, e o novo ainda não nasceu, né? E a gente está nesse momento de transição. E é um momento de transição de grandes perigos que a gente precisa ficar atento a eles, né? De grande radicalidade, de velocidade de transformações, de uma crise ambiental sem precedentes, de uma crise moral, de uma crise ética sem precedentes, de uma crise de racionalidade. Aí a gente pode acrescentar algo que está aí muito presente, que é uma crise do real. Né? Isso é muito grave, gente. Uma coisa que a gente pode imaginar, falar, olha, a gente tem fatos, né? E existem interpretações diferentes sobre os mesmos fatos. Mas para que exista uma sociedade e o mínimo de possibilidade de diálogo, a gente tem que compartilhar os fatos. Né? E hoje, né, com tanta fake news, tanta mentira, propositalmente construída, né, com ciência, feito cientificamente, né, fake news, né, por meio dos algoritmos, da inteligência artificial, que cria ódio, gera ódio, aumenta o ódio diariamente, nós estamos perdendo algo que nos joga no caos, né, que é o contato com o real, o contato com o factual. Né? Ou seja, se não existem fatos, não existe possibilidade de diálogo. Isso é muito, muito grave. Porque isso é o fim da possibilidade. É a mesma coisa que você vai falar, olha, para mim a Terra é plana, para o outro a Terra é redonda, para o outro a Terra é um losango, para o outro a Terra é retangular. Não, gente, há um fato. Né? O fato é, a Terra é plana, isso é um fato. Né? Há mais de 2.000 anos que isso já foi demonstrado. É um fato. Então, isso não é uma questão de opinião. Ah, professor, mas a minha opinião é de que a Terra é plana. Não, não é opinião. Isso está errado. Né? E um fato. Né? O fato é a Terra é redonda. Agora a gente pode discutir, né, e construir várias teorias sobre esses fatos, mas a gente tem que, pelo menos, compartilhar os fatos. E nesse tempo de fake news, a gente vê pessoas que, como se estivessem assim, delirando, né? Que abandonam os fatos. Olha, e dentro desse momento, né, nesse momento que a gente vive, né, de tanta radicalidade, muitas coisas, né, nos saltam aos olhos, né, de extrema violência, de extrema exclusão, que aconteceram nesses 500 anos e que a gente precisa superar, né, radicalmente. Entre essas coisas, né, a gente pode colocar o absurdo, né, o absurdo de pessoas viverem sem teto, de pessoas viverem, né, em situação de rua, sem direito à moradia, sem direito à intimidade, à privacidade, à dignidade. Né? Eu acredito que se daqui a uns 50, 100 anos, né, quando começarem a contar a história, né, do sistema mundo moderno, né, desses 500 anos modernos, né, contar a nossa história hoje, né, contando que tantas pessoas, né, em situação de rua, eu acho que as pessoas, talvez, né, eu quero acreditar nisso, porque se as pessoas não se espantarem com essa barbárie, né, isso é uma barbárie, se as pessoas não se espantarem com essa barbárie, nós estaremos, então, num futuro que talvez seja pior do que o presente, mas eu não acredito nisso. Eu acho que esse momento de crise radical do sistema mundo moderno, a gente vê com esperança o surgimento de muitos movimentos, movimentações, de pessoas, né, lutando, e essas pessoas que estão aqui participando, né, desse evento hoje, assistindo aqui na minha, pessoas que lutam, né, pelos direitos, lutam para a construção de um mundo radicalmente diferente desse, que falhou, que deu errado, né, e que afundou. Né? Então, a gente precisa de um outro
né, de uma outra, eu acho que eu sumi há um tempo, mas voltei. A gente precisa aí de um outro mundo, possível, necessário e urgente. E é possível, sim. Eu tenho muita esperança e acho que uma coisa que é importante a gente lembrar, né, para ter esperança, né, a gente tem esperança quando a gente está na luta, né? Quando a gente está lutando, aí a gente percebe, não, na nossa luta, né, nós vamos conseguir, né, frutos positivos dessa nossa luta, né? Vamos vencer e vamos sim construir um outro mundo necessário, possível e urgente, porque essa velharia de exclusão, né, de racismo, machismo, homofobia e diversas formas de opressão, de exclusão, de preconceitos, né, isso está sendo superado, tem muita gente lutando por isso, né, e vamos sim, né, aproveitando esse momento de crise, né, radical do momento do sistema mundo moderno, construir algo radicalmente diferente. Eu queria então colocar, né, feita essa introdução, eu queria colocar alguns aspectos do constitucionalismo com relação à proteção aos direitos humanos, envolvendo as pessoas, né, em situação de rua. Uma primeira questão muito importante quando a gente fala em direitos humanos na Constituição é a ideia de indivisibilidade dos direitos fundamentais. Isso é um conceito muito importante, é um conceito que a gente trabalha com ele, é um conceito que não é novo, né? Isso começa a ser construído pós-Segunda Guerra Mundial, ele se torna um conceito unânime na Organização das Nações Unidas, na ONU, né, a partir da década de 1970, que fala da indivisibilidade dos direitos humanos, e ele se aplica na esfera constitucional da indivisibilidade ou indissociabilidade dos direitos fundamentais. Então, quando a gente fala em direitos humanos, rapidamente, nós estamos falando em basicamente 4 grandes grupos de direitos fundamentais. Os direitos individuais, relativos à vida, à liberdade, né, à segurança individual, né, os direitos sociais, relativos à saúde pública, à educação pública, à moradia, né, os direitos políticos de votar, de ser votado, de se organizar, de participar por diversas formas democráticas, não apenas a democracia representativa, mas a democracia participativa, a democracia deliberativa, a democracia consensual, as várias formas avançadas de democracia que surgem hoje, né, ao nosso lado aqui com o Estado plurinacional e as democracias comunitárias na Bolívia e no Equador, né, Equador que resiste a uma agressão, vai ter eleição segundo turno agora, né, domingo, mas que a Bolívia deu uma virada, né, eles sofreram um golpe, deram uma virada e voltam, né, com a sua belíssima Constituição, que traz essas várias formas democráticas, né, os direitos políticos. E a ideia da indivisibilidade, ela é justamente algo que é muito óbvio, gente. Só que o óbvio, ele não tem sido muitas vezes visto, percebido, né? E ultimamente, então, com tanto ódio, com tanta fake news, né? Como eu disse, o óbvio, o real, os fatos, né? É como se deixassem de existir. Então é importante a gente lembrar isso, né? E esse é um primeiro elemento muito importante para a gente trabalhar esses direitos sociais, esses direitos humanos. Qual é, então? Esses direitos, a ideia da indivisibilidade, a ideia da indissociabilidade, eles são direitos interdependentes. Em outras palavras, quando eu falo, por exemplo, em um direito individual, a liberdade de expressão, a intimidade, né, a privacidade, a liberdade de locomoção, né, esses direitos, eles não se concretizam se não existirem meios para exercer esses direitos. Em outras palavras, não basta apenas que a Constituição declare que nós temos liberdade de expressão, liberdade de consciência política, filosófica e religiosa, né, se nós não temos, né, o direito ao acesso à educação, que vai nos permitir formar livremente a nossa consciência política, filosófica ou religiosa. Em outras palavras, eu só sou livre, né, se eu tiver a possibilidade de formar livremente a minha consciência. Como é que eu tenho liberdade política? Participando da vida política, né? Sentindo, percebendo, participando dos movimentos sociais, das movimentações sociais, né? Estudando política, compreendendo o sentido da política e o sentido prático do dia a dia da política. Né? A gente aprende com a vida também, e não apenas nos cursos, universidades, etc., mas aprende nesse dia a dia dessa luta política. Né? Então, a liberdade de consciência política, ela nasce de direitos sociais outros, como, por exemplo, aqui, o direito à educação, né, que eu mencionei.
O direito à liberdade de locomoção. Olha, a liberdade de locomoção é um direito individual, mas que para ele possa ser exercido, é necessário que as pessoas tenham meios efetivos de exercer essa liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção não é simplesmente ir, né, a pé de uma rua para outra, de uma praça para outra, de uma ponte para outra. Né? A liberdade de locomoção é a liberdade que a gente tem de decidir para onde a gente quer ir, a hora que a gente quiser ir, como a gente quiser ir. Ou seja, ela pressupõe, portanto, o acesso a um trabalho digno, o acesso a uma remuneração digna, né? O acesso a um transporte público de qualidade, gratuito. Né? Transporte público é direito fundamental. Né? Então, o acesso ao transporte público, acesso à possibilidade, com seu salário justo, né, a comprar uma passagem, viajar para onde quiser, a hora que a gente quiser. Em outras palavras, para a gente exercer essa liberdade de locomoção, é necessário que a gente tenha acesso a determinados direitos sociais, econômicos, né? Como o trabalho, né? Como direitos trabalhistas, como acesso ao trabalho, com políticas econômicas de geração de emprego, com remuneração justa. Né? Para a gente ter o direito à saúde, né? O direito à saúde, a gente precisa, né, de acesso à medicina curativa, à medicina preventiva, e nisso tudo que eu falei aqui, nisso tudo, o básico, do essencial, né, a moradia, a morar, né, a ter um teto, né, para que a gente tenha, né, paz, para que você tenha o acesso à privacidade, aos direitos individuais, à liberdade individual, para que você tenha acesso à saúde, né, a uma moradia, ao saneamento básico, né, ao bem-estar social. Então, essa ideia da interdependência dos direitos humanos, a interdependência, a indissociabilidade, a indivisibilidade dos direitos fundamentais é um conceito fundamental para a luta pelos direitos sociais. E a repercussão disso, então, vai em outro aspecto da Constituição. Né? A Constituição ela traz no artigo 60, nossa Constituição Federal de 1988, uma Constituição democrática, ela traz lá no artigo 60, parágrafo 4º, né, nos seus incisos 1 a 4, que é vedada, veja bem, vamos prestar atenção nisso, é vedada, e eu estou ressaltando isso, né, que vocês vão ver, e vocês que vão fazer esse curso, né, de toda a legislação, às vezes leis inconstitucionais, normativas da prefeitura absolutamente inconstitucionais, práticas diárias de agentes públicos contra a Constituição. E é importante, então, que a gente tenha, né, o conhecimento dessa base inicial do constitucionalismo. Né? O fundamento de todo o sistema legal é a Constituição. Não pode, portanto, ter nenhuma lei, nenhuma ação, nenhuma normativa, decreto, ato administrativo normativo da prefeitura, do governo do Estado, do presidente da República, não pode ter nenhuma ação, nenhuma lei elaborada pelo Congresso Nacional, lei federal, lei estadual, lei municipal, não pode ter nenhum ato legislativo, normativo, né, administrativo, não pode ter nenhum ato que seja contrário à Constituição. Isso é básico, gente. Isso é básico e fundamental que a gente não pode esquecer. Isso está presente em qualquer Estado democrático constitucional do planeta. A Constituição é a lei maior. Por isso a gente precisa, né, conhecer essa lei maior, e a gente precisa, então, voltei, às vezes eu sumo, mas volto. A gente precisa, então, né, conhecer essa lei maior e os seus princípios que orientam todas as leis infraconstitucionais, todas as normas administrativas, né, seja do prefeito, do governador, do presidente, do legislativo municipal, estadual, federal, seja das decisões judiciais. Nas decisões judiciais, os juízes, né, qualquer judiciário estadual, judiciário federal, justiça especializada, todos os juízes, né, de primeira instância, juízes dos tribunais, né, de segunda instância, do STF, todos são obrigados a observar e respeitar nas suas decisões, né, os direitos fundamentais constitucionais. Então, isso é básico. E daí, então, veja bem, a Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, falará que é vedada a deliberação de emendas tendentes a abolir os direitos individuais e suas garantias. Então, repetindo, é vedada a deliberação, ou seja, não pode nem deliberar. É vedada, né, deliberar é discutir e votar. É vedada a deliberação de emendas
tendentes a abolir, veja bem, não são emendas que venham a abolir, não. Emendas tendentes a abolir, né, os direitos individuais e suas garantias. Os direitos individuais estão no artigo 5º, que são os direitos de liberdade. Mas, como eu acabei de dizer, né, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de imprensa, né, liberdade de associação, né, liberdade de manifestação pública, né, esses direitos de liberdade, né, individual, entretanto, para que eles possam ser exercidos pelas pessoas, é necessário que as pessoas disponham de meios para o seu exercício. Então, veja bem, é óbvio que não basta, né, vedar emendas que sejam tendentes a abolir essas liberdades. Né? Por quê? O que seria uma emenda tendente a abolir a liberdade? Quando eu falo da indivisibilidade dos direitos fundamentais, eu digo que quando, por exemplo, você restringe, o Congresso Nacional, de alguma maneira, restringe os direitos sociais, né, a políticas de moradia efetivas, né, de saúde pública, de educação pública, né, quando o Congresso Nacional restringe esses direitos sociais, faz uma reforma previdenciária inconstitucional, que não tem valor, faz uma reforma do direito trabalhista, acabando com direitos trabalhistas, que não tem valor. Por quê? Porque esses direitos sociais, os direitos trabalhistas, previdenciários, saúde pública, educação pública, moradia, esses direitos sociais são essenciais para a efetividade das liberdades individuais. Então, como que a gente interpreta esse artigo 60? E, gente, aqui eu não estou falando nenhuma novidade. Né? Eu já escrevi há mais de 20 anos um texto sobre isso, existem vários outros textos sobre isso, mas, entretanto, assustadoramente, de forma impressionante, muita gente finge que não sabe, ou talvez até muita gente não sabe mesmo. Mas o pior é que entre essas pessoas, a gente tem, inclusive, decisões judiciais que ignoram esse óbvio, que ignoram essa teoria constitucional que informa a leitura da Constituição. Né? Eu tenho que ler Constituição, não é simplesmente ler suas palavrinhas e pegar essas palavrinhas e aplicar em uma realidade. Você tem que interpretar a Constituição dentro do seu contexto. Há um contexto lógico. A Constituição tem princípios fundamentais que têm que ser respeitados. A Constituição tem um objetivo, né, que é a efetivação do Estado democrático, social, de direito. A Constituição tem um objetivo, que é a proteção e a efetividade de todos os direitos fundamentais. Então, ela tem que ser lida e interpretada, ela só pode ser lida e interpretada nesse sentido. Então, voltando lá à letra do artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4, a gente vê lá, é vedada emenda tendente à deliberação de emendas tendentes a abolir os direitos individuais e suas garantias. O que são essas garantias? A gente tem 3 tipos de garantias. Então, isso está expresso na Constituição. Quais são esses 3 tipos de garantias? As garantias processuais, então são os remédios, a gente chama, os constitucionalistas chamam de remédios processuais, né? Ou seja, são ações, né, mecanismos processuais à disposição dos cidadãos para proteger os seus direitos fundamentais. Então, o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, ação popular, etc., que são essas ações que estão previstas na Constituição para proteger os direitos fundamentais. Além disso, você tem as garantias de rigidez constitucional. O que significa isso? A inclusão no texto de uma Constituição rígida dos direitos fundamentais, que aí, então, não podem ser alterados por força do próprio artigo 60. Então, o que seria essa garantia da rigidez constitucional? Ou seja, para alterar a Constituição, né, é necessário que você tenha um quórum especial de 3/5 em 2 turnos, votado na Câmara, né, de deputados federais, depois no Senado, e, além disso, você tem limites que são limites materiais, que são esses limites do artigo 60. Entre os limites materiais, não pode, é vedada a deliberação de emenda tendente a abolir os direitos fundamentais, né, os direitos individuais e suas garantias. E aí, então, né, o que você tem ali ainda, né, nesse dispositivo, é que, além das garantias processuais, além das garantias de rigidez constitucional, você tem as garantias socioeconômicas de efetividade dos direitos de liberdade, né, dos direitos individuais e dos direitos políticos. Então, aí a menção aos 4 grupos de direitos fundamentais. E como é que a gente vai entender isso? É o que eu expliquei no início da minha fala, né? Uma garantia socioeconômica significa o quê? Olha, a Constituição declara no artigo 5º, direito individual, que eu tenho liberdade de expressão, liberdade de locomoção, né? Liberdade de associação, que eu tenho direito à vida. Muito bem. Agora,
como é que eu vou exercer esse direito? Como é que eu vou exercer essas liberdades? Como é que eu vou exercer com dignidade, porque está lá um princípio constitucional, que é a dignidade da pessoa humana, né? Como é que eu vou exercer com dignidade esses direitos? Como é que eu vou exercer o meu direito à vida com dignidade? Só há um meio, por meio das garantias socioeconômicas, ou, em outras palavras, por meio dos direitos sociais e econômicos, ou, em outras palavras, por meio do direito à moradia, por meio do direito à saúde, por meio do direito ao trabalho, por meio do direito a uma justa remuneração pelo trabalho exercido, né? Por meio do direito de uma renda mínima, né? que possa garantir para essa pessoa o seu alimento e a sua moradia. Então, né, aqui esses princípios são princípios que informam, né, a leitura de qualquer normativa. E aí, então, eu passo para um outro ponto, né, comentando, né, e, por favor, controle meu tempo para a gente poder debater depois, etc., né, e ouvir, né, as pessoas. Enfim, eu cito aqui uma normativa que foi a normativa da prefeitura com relação à atuação dos agentes públicos junto à população em situação de rua. E aí, a questão da apreensão dos bens. Né? Esse parecer que eu fiz há mais tempo, né, que foi mencionado aqui, que está à disposição, né, na página, e é muito interessante, né, porque, primeiro aspecto, quando a gente fala das pessoas em situação de rua, quem está fora da lei, quem não está cumprindo a Constituição é o Estado. Não são, em hipótese nenhuma, essas pessoas. E isso é outra coisa óbvia. Eu acabei de falar que você tem na Constituição direitos fundamentais, que são os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos políticos. E que esses direitos são interligados. Para que eu possa exercer um, eu tenho que ter todos. Isso é a indivisibilidade dos direitos humanos. E deve, então, é dever constitucional, segundo a nossa Constituição de 1988, né, políticas públicas, o estabelecimento de políticas públicas que venham garantir a todos os brasileiros, a todas as pessoas que se encontram, né, no nosso território, não só os brasileiros, portanto, né, imigrantes, estrangeiros, a todas as pessoas, a dignidade, a liberdade individual, os direitos individuais, os direitos sociais, né, os direitos políticos. Os direitos políticos têm restrição ao estrangeiro, etc., mas o direito à liberdade, o direito à dignidade, todo mundo que está aqui tem esse direito. E então, não há... Veja bem, se você encontra pessoas, milhares de pessoas, que não têm acesso à moradia, à dignidade, à segurança, né? Se você não tem acesso à moradia, você não tem acesso à privacidade. Se você não tem acesso à liberdade individual, você não tem acesso à intimidade. Né? Você não tem acesso à inviolabilidade do seu domicílio. A gente pode começar aqui a enumerar um monte de direitos individuais, sociais e econômicos que são desrespeitados. Ou seja, o Estado está sendo omisso, o Estado está fora da lei. Esse é um outro elemento que a gente precisa entender. Eu estou falando aqui dentro do aspecto constitucional. E se aparecem algumas pessoas, inclusive até mesmo algumas pessoas formadas em direito que não entenderam isso, né, é muito importante que essas pessoas voltem a estudar direito, para entender o básico. Logo, essas pessoas que estão em situação de rua, elas têm que receber um tratamento absolutamente, né, exatamente, ó, o direito à moradia abre a porta da cidadania. Essas pessoas têm que receber um tratamento muito respeitoso por parte do Estado. Eu lembro que nesse parecer, até no final do parecer, eu sugiro, né, uma fala dos agentes da prefeitura, né, dos policiais, quando abordarem essas pessoas, né, porque aqui a gente pode começar a pensar outra coisa. Veja bem, é uma outra coisa importante para a gente entender. A lei não é texto. Lei não é texto. Não é pegar o texto da lei e sair repetindo. Não. Lei é interpretação do texto segundo os princípios e valores constitucionais, segundo os objetivos da Constituição, democracia, dignidade, direitos humanos. Esses são os objetivos primeiros, assegurar a democracia, dignidade, direitos humanos para todas as pessoas. Então, toda e qualquer norma infraconstitucional,
norma administrativa da prefeitura, qualquer lei federal, lei estadual, lei municipal, qualquer regra presente na própria Constituição, ela tem que ser lida de forma sistêmica, né? Há uma lógica. Não é simplesmente pegar o texto da lei e aplicar. Não, eu tenho que aplicar essa lei de acordo com a Constituição. Mesmo porque, se eu aplico a lei contrária à Constituição, de forma contrária aos princípios constitucionais, aos valores que inspiram esses princípios constitucionais, eu estou aplicando a lei de uma maneira contrária à Constituição. Ou seja, eu estou agindo de uma maneira contra a Constituição. E isso não pode acontecer, né? Então, aí a gente tem que pensar, bom, todas as pessoas, no Brasil e em qualquer democracia constitucional pelo mundo afora, têm o direito à inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade da sua casa, têm o direito à intimidade e privacidade. E as pessoas que estão na rua, então? Essas pessoas não têm o direito à inviolabilidade da sua casa, né, da sua privacidade e intimidade? Olha, todo mundo tem esse direito. O que significa, então, se o Estado não cumpriu o seu dever constitucional de oferecer dignidade, de proteger a dignidade, de proteger os direitos humanos, de oferecer políticas de moradia, de emprego, de saúde, de educação, né, de previdência social, dos direitos sociais todos. Se o Estado não cumpriu com o seu dever, o Estado está atuando fora da Constituição, né, o Estado não pode, obviamente, incomodar essas pessoas. Porque como o Estado não cumpriu com seu dever constitucional de oferecer moradia, né, e essas pessoas foram obrigadas, né, a ficar em situação de rua, foram obrigadas a permanecer, dormir na rua, né, ali é o seu espaço que tem que ser respeitado por qualquer agente do Estado. Né? O que eu dizia, o agente do Estado ele tem que pedir desculpas para as pessoas em situação de rua quando abordar essas pessoas. E tem que abordar, como tem que abordar com qualquer cidadão, mas especialmente ali, com todo o cuidado do mundo, para não perturbar essas pessoas. E aí, então, aí vem o amontoado de absurdos, né, jurídicos, né, que decorrem disso. Por exemplo, a questão da... Veja bem, olha que interessante, gente. E aqui eu vou fazer algumas... Não, esse projeto de lei do prefeito de Curitiba, é isso, ele está no plano do ridículo, Verenilson, está no plano do ridículo. Né? É um absurdo, é absurdamente inconstitucional. Né? Então, não dá nem para tecer nenhuma teoria de tão absurdo que é. Mas nós estamos vivendo muitos absurdos. Né? A questão é, não nos acostumemos com os absurdos, porque eles são muitos hoje em dia. Né? Então, se a gente pegar... Olha que interessante, gente. Naquela normativa da prefeitura, você encontra muitas vezes, e essa justificativa recorrente, né, a questão dos bens que não têm valor. Né? Ou, pior, né, o que foi utilizado nessa normativa lá da prefeitura, bens úteis e necessários à sobrevivência. Vamos pensar isso aqui. Olha só. Aqui eu estou começando a mostrar claramente como que os nossos várias instituições, órgãos públicos, instituições públicas, agentes públicos, né, agentes em nome da prefeitura, do município, agentes policiais do Estado, da União, que vão, olha só, né, você não pode retirar das pessoas em situação de rua aqueles bens úteis e necessários à sua sobrevivência. Olha, isso é escandalosamente inconstitucional. Primeiro, a Constituição garante ali, no artigo 5º, a propriedade privada. E não vai dizer que você tem direito a algumas coisas da propriedade privada e outras não. Ou seja, eu tenho direito à propriedade privada, seja um bem útil e necessário à sobrevivência, né? Ou não. É óbvio. Vamos imaginar, então, se essa norma administrativa que existiu aqui, ridícula, né? Vamos pensar se a gente aplica essa norma para todos os cidadãos na cidade de Belo Horizonte, para todas as pessoas da cidade de Belo Horizonte. Ou seja, você só tem a garantia da propriedade sobre os bens úteis e necessários à sobrevivência. Os outros bens eu posso tirar. Aí, então, e, gente, eu até acho... Eu sou radicalmente contra o capitalismo, né? Isso vai acabar junto com a modernidade.
é uma tragédia, a economia, é o egoísmo, né, que rege uma sociedade fundada no egoísmo, no individualismo e na competição. Ela vai se esgarçando até o seu fim, né, e nós estamos assistindo o fim disso, e um fim trágico, melancólico e perigoso, né, com imensa destruição ambiental. Então, esse sistema tem que acabar, né, e vai acabar de uma forma ou de outra, vai acabar por implosão, né, porque ele é insustentável do ponto de vista moral, ético, ambiental, né, societário, ele é insustentável. Então, ele acaba por implosão, que talvez seja o mais provável, a gente começa a construir algo completamente diferente, né, o que é o necessário. Mas veja bem, né, dentro dessa ideia, né, da invenção, por exemplo, da propriedade privada como sendo um direito individual fundamental, que é uma invenção moderna, né, esses direitos individuais e a ideia do indivíduo separado da natureza, etc., são discussões longas e interessantes que a gente pode ter, assim como a própria ideia da propriedade privada, né? Lembrando que Rousseau escreveu a primeira pessoa que cercou um pedaço de terra e disse: isso aqui é meu, né? Ele vai ser o fundador da sociedade civil moderna e responsável por todas as guerras, mortes, destruições, desde aí. Está aí o egoísmo, a apropriação da terra, a apropriação. Como é que a pessoa pode ser dono de uma cachoeira? Como é que o sujeito pode ser dono de uma árvore, de um pedaço de terra onde se planta? Como é que você pode ter propriedade? Mas isso aí é uma outra discussão. Voltando, então, né? Vamos ver, dentro da discussão, as pessoas defendem esse sistema capitalista, ele é fundado na propriedade privada, né? E o respeito à propriedade privada. Na nossa Constituição está lá a propriedade privada e a função social da propriedade, a previsão da reforma agrária, né, das normas urbanas com a função social da propriedade urbana e rural, etc., importantíssimo para a nossa discussão. Então, a propriedade privada já não é mais um direito absoluto, como foi na época do Estado liberal, extremamente excludente no século XIX. Mas voltamos, então, a esse direito fundamental à propriedade privada. E vamos, então, aplicar essa interpretação, essa ideia, né, dessa normativa da Prefeitura de Belo Horizonte, né, no passado, aí, que tem esse parecer, vai falar: olha, as pessoas em situação de rua têm direito aos seus bens úteis e necessários à sua sobrevivência. Vão aplicar isso a todos os cidadãos? Então vamos lá, vamos imaginar. Agora a gente não tem saído mais de casa, né? Mas quando a gente saía de casa, eu lembro que ali chegando, eu subia de carro, chegando ali no Belvedere, subindo ali uma ladeira, dava para você ver uma casa que tem ali, que tinha, dava para você ver a piscina, tinha 2 helicópteros na casa, e a garagem da casa, uma vez passei na porta assim, estava aberta, tinha uma Ferrari, né? Tinha um Porsche, tinha um monte de carro. Olha, a gente pode imaginar, né? Será que aquela Ferrari, que o sujeito talvez ele não use, né, com muita frequência, né? Porque é um bem útil e porque ele tem vários outros carros. Será que aquilo é um bem útil e necessário? Olha, é um bem útil e necessário à sobrevivência daquela pessoa? Certamente não. Então você pode tirar o bem daquela pessoa? Pode, não é? Não é isso? Pode. Aí a gente vai começar, então, se a gente aplica a normativa da prefeitura, né, tendo como base a Constituição, onde todos nós somos pessoas humanas com os mesmos direitos individuais. Então, assim como você pode tirar um bem que não é um bem útil e necessário a uma pessoa em situação de rua, você pode tirar um bem útil e necessário de qualquer cidadão de Belo Horizonte. Inclusive aquele que tem aquele monte de carro que ele não precisa. De forma nenhuma, não tem nenhuma utilidade, né? Não é um bem útil e necessário à sobrevivência daquela pessoa de forma nenhuma. Isso aí, só para vocês imaginarem, né? Só para vocês terem a dimensão do absurdo do que nós estamos falando. Isso causa uma indignação, e eu acho que deve causar, né? Se não causa, é porque não entendeu, né, o direito constitucional, às pessoas que estão estudando direito constitucional, direitos fundamentais, falam: olha, gente, que é isso? O que é isso? Né? O que é isso? E aí, então, já caminhando para o final, Professor, a gente controla o meu tempo. Diga. Professor, 35 minutos agora. Então, 5 minutos, vou concluir. Né? Deixa eu ver aqui o que eu tinha marcado aqui para falar, uma coisa mais. Né? Bom, então, concluindo aqui, só citar um caso muito interessante, né, que se fundamenta nessa lógica do nós versus eles, que é uma lógica que permeia essa racionalidade moderna excludente. Né? Onde existe, o que eu citei no início da minha fala, o Descartes, por exemplo, que fala que existem pessoas que têm alma e tem pessoas que não têm alma.
pessoas que são racionais e pessoas que não têm razão. Né? Essa lógica do nós versus eles, né? Essa lógica que nós chamamos de uma lógica binária de subalternização do outro, ela foi colocada dentro da cabeça desses sujeitos modernos durante os últimos 500 anos. E ela ajuda a gente a entender por que tanta violência. Por que tanta violência? Por que tanta maldade? A gente precisa falar sobre o mal. O mal está aí, né, entre nós. E por que as pessoas fazem tanto mal às outras pessoas? E pessoas ainda, né, pior e assustadoramente, que se dizem cristãs. Né? Eu não consigo ver, eu sou cristão, católico, eu não consigo imaginar, né, para mim, cristianismo é amor. Né? Amor. E não há dúvida a diferença entre amor e ódio. Eu não tenho a menor dúvida sobre a diferença entre amor e ódio. Né? Quem ama não mata, quem ama não exclui, quem ama não tortura, quem ama não bate, né? Quem ama não oprime. Né? Quem ama não é racista, quem ama não é homofóbico, quem ama não machuca o outro. Quem ama não humilha o outro. Quem ama não subalterniza o outro. Então, eu não consigo imaginar, sinceramente, alguém que se diga cristão com a arminha na mão. Alguém que se diga cristão com um discurso de ódio, de intolerância, de violência. Isso é muito entre os absurdos que a gente vive na contemporaneidade. Está completamente errado. E o pior, muitas pessoas são enganadas por pessoas que têm, né, elas começam a falar, sai tanta raiva, né, da boca delas, sai tanto ódio da boca dessas pessoas, e com as pessoas que até, né, mais do que se dizem cristãos, se dizem ainda pessoas que falam, né, pastores, padres, etc. E como é que pode uma coisa dessa? Né? Então, o equívoco é muito grande. E aí, isso vem. Você tem uma explicação para isso, essa construção dessa racionalidade moderna. Pessoas que aprenderam a pensar dessa maneira, que aprenderam a ver o outro como subalterno, né? A ver o outro como menos, aquele que não corresponde ao seu padrão do que é bom. Né? E o padrão moderno do que é bom é o branco e masculino. Daí a opressão contra as mulheres, os afrodescendentes, a população LGBTQI+, né? As pessoas em situação de rua, os pobres, enfim, daí toda essa violência contra aquele que foge desse padrão, né, moderno, né, branco, masculino, né, homens brancos, proprietários e ricos. Né? Inicialmente, o direito, né, foi feito para, né, essas pessoas, por essas pessoas, para essas pessoas. O Jornal do Estado de Minas trouxe uma reportagem, isso já tem mais tempo, deve ter uns 6, 7 anos, e uma pena eu perdi, porque uma vez teve um temporal aqui, e eu deixei a janela aberta aqui do escritório, aí entrou, molhou um monte de documento, um monte de livro, perdi muita coisa, e aí perdeu-se esse jornal. Mas talvez, vou fazer uma pesquisa, de repente na internet tem. O jornal, na parte do Cadernos Gerais, vinha uma manchete assim. Interessantíssimo. Cadernos Gerais, né, ainda em papel, né? Nessa época o jornal era predominantemente papel, tem uns 6, 8 anos. Mas E aí tinha, na parte de cima da reportagem, estava escrito assim, a praça é nossa. E aí tinha uma fotografia da Praça da Liberdade, com pessoas correndo, né, cachorrinhos de raça, aguinhas para cima, flores bonitinhas, bem cuidadas, um céu azul de domingo de manhã, e as pessoas ali. É uma reportagem falando, parceria público-privada, né, restaurou a Praça da Liberdade, parará, parará. Hoje os cidadãos de Belo Horizonte, imagina, todos os cidadãos de Belo Horizonte vão caminhar aos domingos de manhã na Praça da Liberdade. Hoje os cidadãos de Belo Horizonte podem caminhar livremente na Praça da Liberdade. E aí, na parte de baixo da reportagem, olha o escândalo, estava escrito assim, a praça é deles. Olha só, é nós versus eles, isso é século XV. Né? Essa racionalidade moderna começa a ser construída no século XV, XVI. Está lá, né? São pessoas com alma e sem alma, pessoas com razão e sem razão. Descartes, lá atrás. Né? E aí, então, na parte de baixo, está escrito, a praça é deles. Aí tinha uma fotografia de uma praça da periferia da cidade, mal cuidada. Tinha umas 2 ou 3 pessoas em situação de rua, dormindo na rua, e os caras tiraram a fotografia, e tinham 2 cachorros, né, vira-latas também dormindo na praça. E a praça estava mal cuidada. E aí tinha uma reportagem falando como que as pessoas em situação de rua ameaçavam as pessoas, que não podiam frequentar aquela praça, as pessoas que moram naquele bairro, etc. Alguma coisa tem que ser feita em relação aos... E aí vai. Olha, isso também para mostrar como é que isso está impregnado dentro das cabeças desses sujeitos modernos.
E a gente precisa fazer uma revolução dentro da cabeça das pessoas, né? E a gente precisa, né, principalmente, ficar a pé e lutar diariamente, todos os dias, pela construção de uma outra racionalidade, de um outro mundo, né, pela exigência do respeito a esses direitos fundamentais de forma igual e, principalmente, pelo respeito muito especial do poder público em relação às pessoas em situação de rua, pessoas essas que foram abandonadas por um poder público que está descumprindo a Constituição e descumprindo a parte mais importante da Constituição, que é a proteção dos direitos fundamentais. A essas pessoas está sendo negada a intimidade, a privacidade, a moradia, a saúde, a dignidade, né, e vários outros direitos, né, que estão assegurados a todas as pessoas. Então é isso, gente. Eu queria colocar essas reflexões, essas provocações para a gente, então. E agora, enfim, muito obrigado pela atenção de todos. Professor, é uma bênção a sua fala. É uma bênção. Nos traz muita esperança. É uma fala muito otimista. E é isso, né? Nós estamos juntos, lutando, né, por um mundo melhor. Essa é a nossa... Estamos juntos. Juntos. Samuel, você podia falar um pouquinho para nós também. Claro, Elke, claro. Você está me ouvindo bem? Perfeito. Então, boa noite a todos, boa noite, Elke. Obrigado aí pelo convite de poder participar desse momento, né? O professor podia seguir falando os meus 10 minutos, acho que eu tenho 10 minutos para falar, né? Que eu anotei bastante aqui, professor. Mas obrigado, Elke, pelo convite. Professor José Luiz, é um prazer imenso estar aqui, né? Participando dessa aula inaugural desse curso tão importante para o Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da População de Rua e dos Catadores, né? O centro é algo de concreto que nós temos, né? É algo palpável, né? É algo que atua na defesa do direito, e ele é muito caro para nós. Cristina, minha grande amiga, minha mestra, boa noite, né? Bom estar com você também, bom poder compartilhar desse momento também com você aqui. A quem nos assiste, boa noite, né? Eu espero que essa aula inaugural, que os comentários, enfim, que a nossa participação possa somar no curso, né? Eu reforço aqui o que eu digo a Elke sempre: o movimento nacional está sempre à disposição para a gente poder construir junto, para a gente poder fazer junto, né? Para a gente poder seguir nessa jornada junto, né? Então, é um prazer imenso estar aqui com quem nos assiste também, né? Para falar um pouco, talvez para refletir um pouco em cima de toda essa interpretação brilhante que o professor nos coloca, né? E aí, a gente costuma dizer, é difícil falar depois de uma pessoa como professor. Não ficou fácil falar depois das colocações do professor, porque ele vai nos pontos justamente que a população de rua, e talvez não só a população de rua, mas que as populações periféricas, né, das políticas públicas enfrentam, né? Ele vai no ponto da moradia, ele vai no ponto da educação, da saúde, né? E nos diz, olha, é o Estado o violador, né? Gente sem casa, gente sem comida, gente sem saúde, né? Se tem um crime, ele está do lado de lá, né? E é ao mesmo ponto que essas populações periféricas acabam sendo marginalizadas, né? O sujeito da comunidade, né? O morador de rua, o catador de material reciclável, essa galera da ponta que vive o processo de exclusão e que sente a não aplicação, por exemplo, da Constituição, dos direitos fundamentais. E eu gostei da indivisibilidade, da indissociabilidade, né? E é verdade, quando você viola um direito, você viola uma série de direitos, né? O sujeito sem casa tem uma série de direitos violados, né? E o sujeito, mesmo em casa, ele pode e certamente tem uma série de direitos violados ainda pelo Estado, né? Quando não se faz presente, quando não atua na vida das pessoas. Então, a moradia, acho que é um carro-chefe do debate da população em situação de rua, né? A ausência de moradia, nós podíamos dizer assim, somos também repetidores da frase, tanta casa sem gente, tanta gente sem casa, né? A gente reconhece essa luta nacional, há uma luta, há um debate posto pela questão da moradia, e a gente, é claro, fala
do nosso lugar de população de rua, como um público que também galga esse direito, para que esse direito seja, na verdade, cumprido, né? Ele já está lá escrito como direito, mas para que ele seja, de fato, cumprido. Hoje eu tive uma conversa numa reunião mais cedo e alguém me falou uma palavra nova que eu ainda não tinha conhecido, que é o atendimento oportuno, né? E eu fiquei com essa palavra na cabeça, atendimento oportuno. Eu penso que com essa mudança que o professor nos coloca na introdução, com esse final de era, né? Talvez um dia a gente vá, ou esse mundo vai viver essa proposta do atendimento oportuno, né? O indivíduo está sem lugar para morar e ele vai chegar em um canto e esse atendimento oportuno vai estar ali, porque a pessoa dizia, ele é um atendimento da hora, de resposta, estou com dor de dente, tem que tratar o dente, nós estávamos numa reunião de saúde, né? Então, talvez seja uma utopia, mas uma utopia a ser perseguida. Na barbárie, professor, o senhor fala das barbáries e eu fico pensando, né, a população de rua já vive essas barbáries, né? É um grupo que já enfrenta o fogo, né? É um grupo que já enfrenta eu não sei se a palavra correta é vício, mas a dependência das drogas assim, e da forma mais cruel, né? A droga afeta esse segmento de uma forma mais vil, mais perversa, né? É a ponta da torradeira que mexeu a cocaína, que chega para esse sujeito na rua fumar através de uma pedra destrutiva, agressiva, violenta, né? Então, eu acho que o vício, essa dependência uma das barbáries, a fome que esse país volta a viver novamente, né? Mas é uma barbárie para com a população de rua, ela ainda sobrevive, ou sobreexiste por poucos programas de alimentação, se a gente for pensar em nível de Brasil, assegurado como política de Estado, né? Mas e muito da caridade alheia ainda, e muito do trabalho de grupos que ofertam alimentação, que levam alimentação na rua, e com o agravamento da crise, né? Com o sumiço dos recursos, digamos assim, quando a crise agrava, né? Isso vai bater direto lá na ponta. Então, a fome apresenta aí como uma das barbáries, e as doenças, evidentemente, né? A pandemia e as pandemias que os infectologistas, aí, que os estudiosos estão nos alertando sempre, né? Que também afeta esse segmento de uma forma muito perversa por conta da divisibilidade dos direitos. Né? Não, ele tem direito a comer, mas não tem direito a ter casa. Né? Dividiu-se os direitos fundamentais aí, e aí o sujeito não, comida tem direito para ele, nós estamos dando uma cesta básica para toda a família, todo mês, bacana, mas ele não tem casa. Casa não é direito, casa é mercadoria ainda, né? Casa é visto nesse âmbito. Então, eu acho que são alguns pontos que eu vi como quando o senhor falou da barbárie, né? E me chama a atenção para refletir também que nenhuma lei se sobrepõe à Constituição Federal, né? O senhor traz isso para a gente, e enumera aí os decretos, as resoluções, as recomendações, os projetos de leis, enfim, as decisões do Conselho, nada pode se sobrepor à Constituição Federal, né? Um sonho de todos nós, né, ver a nossa Carta Magna sendo respeitada, né, mas as leis ainda se sobrepõem, né, esse caso que o senhor relatou e que é do conhecimento de todos nós aqui, da retirada de pertence, do inservível, né, como é que é isso, né, como é que é isso? Uma caixa de papelão aberta serve para mim dormir em cima dela, né, melhor do que dormir no chão molhado, já que eu não tenho nada. Ela é a única coisa que eu tenho naquele momento. Né? E quem avalia que isso é inservível, que isso não serve, que isso não presta? Né? As coisas que eu ando com ela, as sacolas no meu carrinho de supermercado, né? Assim vive a população de rua, a perambular pelas ruas de Belo Horizonte e das cidades grandes e de médio porte desse país, e alguém chega e avalia que aquilo é inservível. Não, aquilo pode retirar, aquilo você pode pegar, jogar no caminhão e levar embora. Né? E é a única coisa que o indivíduo tem, que a pessoa tem naquele momento. Então, é um Estado que não mata, né? E aí, às vezes alguém vira e diz para a gente, mas ainda bem, né, Samuel, que a gente vive numa democracia, né? É um Estado que não mata, que não vai lá e assassina a população de rua, não tem um esquadrão para ir lá e liquidar, mas é um Estado que deixa morrer.
É um Estado que, a não atender, ele deixa morrer, né? E expõe. Então, se eu exponho a Praça da Liberdade, a Praça da Estação, qualquer praça da cidade, com uma grande concentração de população de rua e as pessoas passando por ali, a tendência é criar uma opinião pública de que a praça está suja, né? Então, eu exponho para humilhar e para ganhar a opinião pública para ser favorável à retirada daquele grupo, né? E eu deixo morrer nesses momentos em que eu não atendo, em que eu deixo de prestar o serviço. Outro ponto que me chama a atenção, que eu acho bacana comentar, e aí eu fico à vontade para falar, porque eu tenho trabalhado lá na Serraria, o Souza Pinto, nessa quarta etapa, num processo de mobilizador social, professor. Eu sou mobilizador social lá na Serraria, com as 4 garrafas de café por dia e muita prosa para conversar com a rapaziada, porque a gente percebe que o povo também tem sede de política, né? Eu acho que um direito que não chega nesse povo é esse direito político. Muitas vezes a gente faz um esforço danado para fazer roda de conversa e o povo quer saber, o povo quer conversar, eles topam, né? Eles querem se organizar e fazer ocupações, eles querem brigar pelo direito, né? E veio essa pauta que o senhor traz do direito socioeconômico, né? Desse trabalho, né? Desse subemprego, né? Tem uns meninos que tomam café lá com a gente, eles compram uma caixa de bala a R$ 8, se não me engano, e a ideia é ela virar 20, né? Com as vendas, ele vira 20, ele ganha 12, né? E aí é um subemprego, né? Tem uma perseguição dos fiscais de ônibus, que se ele entra no ônibus para fazer esse trabalho, ele é banido, ele é expulso, né? Se ele para na rua, monta uma banquinha, ele também não pode, porque ele não paga imposto, não pode ser camelô em qualquer esquina, né? Enfim, tem toda uma dificuldade de acessar esse direito, mesmo trabalhando, desse sócio econômico. Às vezes o sujeito quer virar o dia para arrumar R$ 30 para pagar uma pousada perto da rodoviária para ele dormir à noite, para no dia ele papel de novo, né? E quando ele está no final do dia findando o negócio, o guarda vai lá e retira isso, ou expulsa ele do espaço. Enfim, a dificuldade dessa população de acessar esse direito. E, por outro lado, você pega o Estado mercantilizando a moradia. Então, a moradia não é um direito, a moradia é uma mercadoria, né? Você comprou, pagou, guardou a escritura, ela é tua, né? Não permite o trabalho, né? Dissocia ele da habitação, né? E não financia, não cofinancia, não tem programas habitacionais que atendem esse povo. Então, nós estamos, enquanto população de rua, de cabeça para baixo, né? Eu diria assim. A crise da pandemia, ela revelou a realidade da população de rua, ela revelou a exaustão dos trabalhos da rede, da chamada rede de proteção, né, que nós temos da rede socioassistencial, né, e a gente já sabia disso, mas ela mostrou que essa rede não dá conta e não suporta, e que não dá para tratar a população de rua, para lidar com a população de rua, para propor algo para e com a população de rua, tratando apenas na área da assistência, tratando apenas da área da saúde, né, quando muito, né? Preciso entender a necessidade de integrar esse segmento dentro de toda essa rede de políticas públicas. Às vezes eu falo com os meninos, com a companheirada, que assim, vocês sabem por que a cultura não viola direito da população de rua? Porque a população de rua não acessa a cultura, né? Não tem contato com a cultura. Porque há uma queixa que a assistência viola muito o direito da população de rua. É a pasta que mais tem contato, né? Muitas não violam porque não tem nem contato, talvez não saiba nem da existência, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa para a gente poder colocar aqui. Não, eu acho que era isso. Eu queria, na verdade, era dizer aos alunos, posso chamar assim, é um curso, são alunos, né? Aos alunos aí do curso, aos inscritos, né, que primeiro agradecer, acho que enquanto ex-morador de rua, enquanto militante de movimento da população de rua, agradecer pelo interesse de cada um em participar, em se formar nesse processo de ser defensor popular, né, focado numa população tão fragilizada, tão marginalizada, tão machucada, né? Então,
Primeiro, muito obrigado pela coragem e pela ousadia de vocês. Né? Segundo, desejar que vocês façam um excelente proveito desse trabalho todo, né? Eu acho que a gente vai se encontrar outras vezes, né? Mas que vocês façam um excelente proveito desse trabalho, né? E que levem, né, nos seus corações. População de rua é igual cachaça boa, você provou, não tem jeito, né? Quem trabalha com população de rua provou disso, não tem jeito. Mas que vocês levem nos seus corações, né? Todo o respeito, todo o carinho dessa população tão sofrida, tão marginalizada, né, e do Movimento Nacional da População de Rua. Um grande beijo. Obrigada, Samuel. E você vai estar, sim, conosco, você e o Mauri, em um dos dias de formação. Perfeito. Obrigada. Cristina, agora você. Ei, boa noite, gente, tudo bom? Difícil aí falar depois de vocês dois, né? Foram brilhantes, né? Nessa exposição. E queria agradecer muito poder estar aqui com vocês, né? E agradecer tanto Luiz Quadros, né? José Luiz, que a gente já conhece há tantos anos nessa luta, né? E que você sempre foi um amigo, né? Um irmão, né? Que sempre contamos com tua presença, né? Em qualquer circunstância. Eu me lembro de dias que a gente esteve já na prefeitura brigando lá juntos também. Né, além desses pareceres, essa clareza constitucional que você tem, que não deixa dúvida para nós. E, nesse sentido, eu acho muito importante a gente começar estou achando assim, começar este curso e começar este processo de a gente formar, de a gente discutir a questão dos defensores populares com essa fala de hoje, né? Essa brilhante fala que você nos coloca e nos provoca, né, para sermos defensores dos direitos humanos da população de rua e da população empobrecida em geral. Eu acho que, diante dessa barbárie que a gente está vivendo, diante desse sistema mundo que você fala, que realmente a gente pensa que ele vai implodir, né, porque a gente não vê condições, né, de a gente não vê saídas, tem horas que a gente não vê saídas, né, diante de tanta miséria. E neste momento, a gente poder estar ofertando um curso deste porte para a turma, né, é muito importante, porque tem muita gente, viu, que está querendo o bem, tem muita gente que ainda luta pelo bem, tem muita gente solidária. Nós estamos diante dessa pandemia, José Luiz, nós nos defrontamos com pode-se dizer, em dois polos, né? Por um lado, a fome, a nudez, né? A sede, a exclusão violenta que o povo estava sofrendo, né? Sem alimento e sem nada na rua. E, por outro lado, de repente, o surgimento de uma rede enorme de solidariedade. De uma rede enorme de solidariedade. Então, a gente percebe que, neste momento, é muito importante a gente fortalecer, né? Fortalecer essa luta, fortalecer esse desejo, compreender melhor, né? Que não é a caridade também só, que é o direito que a gente tem que garantir para as pessoas. Então, colocar o direito constitucional, balizar essa ação toda dentro do direito constitucional é de suma importância, né? Porque a gente junta e a gente forma e a gente acredita numa cidadania, né, diferenciada, essa cidadania que é para todos, né, para todas, e que também esse grupo pode assumir, né, e vai assumir com certeza, serem defensores, né? A gente trabalha aqui no estado de Minas, trabalha no país também, e a gente vê tantas violações que acontecem, né? A gente já várias vezes já comentou sobre isso, e você colocou perfeitamente toda a questão, né, das situações que a população vive, né, dentro das violações, seja para os direitos fundamentais, seja nos direitos sociais, seja nos direitos políticos, econômicos, sociais. A população de rua não tem nada, né? Não tem nada. Ela vive na maior exclusão, não é? Ela vive num lugar que não é lugar, né?
que não é lugar para ninguém. A rua não é lugar de viver, né? A rua não é lugar, a rua é lugar de ir e vir, a rua é lugar de encontro, a rua é lugar de, né, de lazer, mas não pode ser um lugar de morar. E eles ficaram aí, né, expostos para tudo, expostos a tudo. E onde não há lugar para nada privado, né? Então, assim, a extrema miséria que acontece. Então, a gente poder fazer o enfrentamento, poder reconhecer, poder pensar e trabalhar esses conceitos, né, de defesa dos direitos para essa população é de suma importância, e compreender, né, como você muito bem falou, que o Estado que é o maior responsável, né? Eu acho que quando a gente discute a questão das políticas públicas, é fundamental a gente reconhecer que é o Estado que tem a obrigação, né, de fortalecer, de responder a essas demandas que a população tem e que ele realmente não garante. É o direito à moradia, é o direito à saúde. Nós estamos vendo neste período, nós nos aproximamos muito do povo neste período. Nós estamos atendendo lá cerca de 700, 800 pessoas dia, né, no canto da rua emergencial. É muita gente. E que a gente escuta as dores de cada dia, de cada pessoa, que são inúmeras, né? Mas todas surgem a partir de uma falha do Estado, né? Todas surgem a partir de uma falha do Estado, né? Eles não têm direito mais a trabalho, não têm direito mais a moradia, muita gente desesperada chegando, né? Que não, com medo, né? Sem saber o que significa a rua, né? O que pode ser morar na rua, porque nunca morou e se está vendo que seu dinheiro acabou. Então, a gente está vivendo um caos, realmente, né? E quando você fala que esse sistema mundo vai acabar, realmente a gente está vendo que está numa situação muito, muito brutal, né? A gente está vivendo isso no cotidiano. Enfim, comentar a questão também, não só da falta da moradia, quando você fala a questão do Estado, a questão dos bens inservíveis, né? E do que é bem para as pessoas, né? A gente, só para comentar, estes dias, o pessoal está chegando, consegue, às vezes, comprar uma água, consegue comprar um amendoim, consegue comprar alguma coisa para vender, né, para poder trocar, ganhar algum dinheiro, e está sendo tomado, inclusive isso. Não é só os pertences que eles têm na rua, né, que todo dia tem, né, tem essas operações de limpeza, mas como também, atualmente está sendo tomado também o produto do trabalho. Então, nós chegamos a uma situação que realmente deixa as pessoas, vai tirando toda e qualquer possibilidade de resistência, de enfrentamento, né, sem possibilidade de se garantir, né, com uma dignidade, né, acho que a questão maior é essa questão de você violentar a dignidade, né, as pessoas chegam agradecendo porque pode tomar um banho, agradecendo porque pode beber uma água. É muito violento, né, a gente pensar que chegou no estado da sociedade desse ponto. E, por um lado, tem esses grupos, né, que são grupos que estão ajudando, nós mesmos assumimos né, com a iniciativa privada que nos ajudou, depois a prefeitura entrou, né, para dar algumas respostas, mas nós entendemos a questão das políticas estruturantes que tem que ter, né, são políticas que têm que ser defendidas e que têm que ser colocadas, e a gente não consegue entender como que não se discute políticas estruturantes que respondam realmente à superação da vida nas ruas, né? Parece que se mantém as pessoas sempre na rua, nessa situação, mas não se propõe todos os projetos, todas as iniciativas que são todas provisórias. Tudo é no emergente, nada que se estruture para uma superação dessa vida na rua. Então, a gente é uma lógica do absurdo, porque se gasta, se tem orçamentos altíssimos, né,
para manter as pessoas nessa situação, e não para poder superar essa situação, saírem dessa situação. E nós sabemos que ninguém está na rua porque optou pela rua, né? E mais agora nessa situação, né? As pessoas estão chegando, estão se multiplicando, e não se tem políticas estruturantes, não se tem projetos, né? Quando você fala da moradia como algo fundamental, nós sabemos a importância da casa para cada pessoa. A casa é o lugar do privado, a casa é o lugar, tudo começa na casa, né? Tudo começa na habitação, né? E aí não se consegue superar essa situação. Não se consegue discutir, né, com o poder público realmente como a gente implementar políticas de habitação, né? Não existe. Então, a gente, por outro lado, a gente vê outra questão que eu estava pensando aqui também, é essa questão da desigualdade, né? A justiça, que não acontece essa justiça no país, né? E essa desigualdade que só vai crescendo, né? E que se a sociedade, por um lado, ela tenta diminuir, dirimir de alguma forma, também a estrutura econômica e política não ajuda, não contribui para isso. Então, nós temos que realmente pensar, e acho que esse curso, esse processo, pode ser fundamental para poder a gente multiplicar, né, esses conceitos, multiplicar esse desejo de lutar, né, por um mundo melhor e de lutar por alguma, né, por uma sociedade mais igualitária. Né? A gente sabe que nós temos que humanizar a vida, temos que cuidar das pessoas, temos que lutar pela transformação. Esses que são os princípios importantes, né? Garantir os direitos, né? E tem que ter essa mobilização social, essa incidência política, né? Que nos parece que, por isso que se trabalha nesse sentido para que realmente, né, a população possa se mobilizar e defender esses direitos. Então, é fundamental essa presença da academia, essa presença sua, de vocês, juntos nesse esforço, né, para poder ajudar a assumir e enfrentar esses processos. Eu acho que eu vou ficar por aqui, né, queria agradecer muito mais uma vez, desejar a todos as pessoas que vão participar desse curso, né, que tenham muita coragem. Acho que hoje a palavra é coragem, para a gente enfrentar os desafios que existem, né, e poder garantir, né, os direitos para as pessoas em situação de rua, mobilizar, trazer a paixão, né, essa paixão que te move, que move e que faz a gente fazer acontecer algumas coisas, né, a gente continuar sonhando, continuar esperando, né, por um mundo diferente, né, só mobilizando muitos corações e muitas vidas, né, e a gente tem que se mobilizar para isso, porque senão a gente não vai sobreviver, né, vai morrer sem as utopias que nós queremos, né. Então, é por aí, te agradecendo mais uma vez a José Luiz, a Samuel, e a Elke, com toda a equipe, né, que está aí lutando para que se multiplique essa defesa, essa garantia dos direitos para todos. Obrigada, Cristina. A gente tinha uma previsão de algumas perguntas, mas já estamos no nosso limite do horário, o professor precisa sair. Eu vou passar só um recado, do professor Ricardo Guerra, que pediu para cumprimentá-lo e agradecer pela aula. Ele tem até uma pergunta também, depois eu passo para o senhor. Vou dizer para todo mundo, muito obrigado pela participação. As perguntas, elas vão ficar listadas aqui, na medida da nossa capacidade de respondê-las, a gente vai estar respondendo ou passando para o professor, viu, professor José Luiz? Dizer que as inscrições estão abertas até amanhã. A Lorena podia colocar no chat aí o nosso endereço do site. Lá tem informações tanto do Centro de Defesa, como tem do curso.
é um site ainda em formação, então a gente está atualizando as informações um pouco mais, mas a ideia é ele ser um lugar que vocês todos possam estar consultando, olhando, legislação, filme, as ações do Centro de Defesa, a função dele. Então, eu queria agradecer cada um de vocês. Vou abrir para a fala final do professor. Depois de escutar o Samuel e a Cristina, deve dar vontade de falar também, né? E se eu assim, fazer a despedida final. Pois é, eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade de poder, né, falar sobre essas questões, né, e com essa turma, essa primeira turma, né, de formação de defensores, muito importante. E eu acho que eu queria deixar só uma mensagem, assim, uma reflexão nesse momento, onde a gente está vendo tanto ódio, né? Tantas pessoas assim envolvidas, mergulhadas em tanto ódio, intolerância, que a gente não se deixe, né, não se deixe ser, a gente não seja cooptado por esse ódio, né? A única maneira de vencer o ódio é com amor, amor, com muita luta, né? Com muita paixão, né? Com muito amor, e que a gente não se deixe de hipótese nenhuma, né, se contagiar pelo ódio, mesmo diante de tanto absurdo, de tanta injustiça, mas a gente vai vencer esse momento com o amor. O amor é muito mais forte, né, que o ódio. É isso. E cumprimentar a todos aí que participaram, grande satisfação. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Samuel, quer fazer uma fala final? Depois, Cristina. Eu aqui só cumprimentar mais uma vez o professor, dizer que foi um prazer estar por aqui, né? Honrado pelo convite, e deixar mais uma vez o movimento sempre à disposição do Centro Estadual de Defesa de Direitos Humanos. Cristina, quer fazer uma fala final? Não, só acho que é importante a gente encontrar, né, a vida, diz Vinícius de Moraes, né, que a vida é a arte do encontro, né? Então, eu acho que esses encontros são importantes, que o encontro com a população de rua, as pessoas que vão participar do encontro vão fazer, né, e com a questão dos direitos humanos, com a aproximação também, né, dos direitos para ser defendendo, eu acho que é o que é uma arte, né, e que vai fortalecer, né, vai fortalecer esse processo para que todos possam realmente continuar se aproximando, né, da rua, se aproximando das pessoas, se aproximando entre si, né, para a gente costurar, para a gente tecer um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário, mais justo. Então, gente, obrigado. Foi um prazer. Nos encontraremos em breve. Ame, lute e exista. Obrigada. Tchau.